and 9. So, let's go present continuous. Let's learn. Como ele é formado? Subject, verb to be, plus verb, ing. Example. I am studying. I is the subject, é o sujeito. Am is the verb to be. E studying is the verb with ing. What are the subjects in English? Quais são os sujeitos, os pronomes pessoais em inglês? Eu, você, ele, ela, nós, eles ou elas. Verbo to be, já vou passar para vocês, e os outros verbos que vocês queiram falar na frase, sempre com o ing. Para que o present continuous é usado? Present continuous é usado para falar de ações que estão acontecendo no momento. For example, I am studying. Eu estou estudando. Significa que neste momento eu estou estudando. No caso, I am teaching. Eu estou ensinando. Just to review, só para revisar, antes do present continuous. We use verb to be in the present continuous. Nós usamos o verbo to be para fazer frases com present continuous. Aqui estão os sujeitos, I, you, he, she, it, we e they. Lembrando, I significa eu, you, você, he, ele, she, ela, it, ele ou ela para coisas ou animais, we, nós, they, eles ou elas, no plural. E aqui ao lado, em frente a cada sujeito, temos o verbo to be. Para I, sempre vai ser usado o am. Nunca pode ser usado um dos outros. Sempre o am. Então, I am. Para you, sempre vai ser usado o are. Para he, is. Para she, is. Para it, is. Para we, are. Para they, are. Então, esses são os verbos to be para cada um dos sujeitos. O que significa I am? Eu estou, no caso do present continuous. You are, você está. He is, ele está. She is, ela está. It is, quando se refere a um animal ou alguma coisa, está. We are, nós estamos. E they are, eles ou elas estão. Present continuous é utilizado para falar de ações ou coisas que estão acontecendo ou que nós estamos fazendo no momento. Nós podemos utilizar também as palavras at the moment, now, this moment. For example, now, que significa agora. Agora, o que eu estou fazendo? Estou conversando com vocês, estou ensinando vocês. I am teaching my students now. Eu estou ensinando os meus alunos agora. Para se fazer frases na negativa. Um exemplo, eu não estou ensinando meus alunos agora. Como faria? Nós vamos acrescentar a palavra not depois do verbo to be. Se a frase que eu disse anteriormente era I am teaching my students, nós vamos acrescentar após o verbo to be a palavra not. I am not teaching my students. As you can see, como vocês podem ver aqui. Aqui nós temos o sujeito, novamente, o verbo to be que eu acabei de explicar na folha passada, acrescentado da palavrinha not. I am not, you are not,
He is not. She is not. It is not. We are not. They are not. Ou, então, ao invés de usar essas duas colunas, am not, are not, nós podemos abreviá-las desta forma. Pode usar tanto essa quanto essa. Vocês usam a qual vocês acham mais fácil para vocês lembrarem. Então eu posso tanto falar I am not como I'm not. Eu posso dizer you are not como you aren't. He is not ou he isn't. She is not ou she isn't. It is not ou it isn't. We are not ou we aren't. They are not ou they aren't. Então, agora, por exemplo, vocês estão estudando. Na afirmativa, seria a seguinte forma. You are studying. Vocês estão estudando. O verbo study acrescentado do ing. Se eu falasse para vocês passarem essa mesma frase na negativa, vocês iriam utilizar you are not ou então you aren't studying. Então essa é a forma negativa. Questions. Qual é a forma básica do inglês quando a gente pensa em pergunta? Sempre trocar sujeito com o verbo, no caso do verbo to be. Então, por exemplo, está aqui, verbo to be na interrogativa. Inverter o sujeito com o verbo. Na afirmativa, nós temos you are. You are studying. Você está estudando. Se nós quisermos fazer a pergunta, você está estudando? Como vamos fazer? Trocar esses dois de lugar, inverter. O que está aqui passa para cá e o que está aqui passa para lá. Troca os dois de lugar, vai ficar dessa forma. You are fica are you. E aqui embaixo vocês podem ver todas as formas dos sujeitos já invertidos quando vocês precisarem fazer alguma pergunta para cada sujeito aqui. Observe. Observe. Are you watching TV? O verbo watch, que é o verbo assistir, acrescentado do ing, ele fica uma ação do momento, que fica assistindo. Você está assistindo TV? Está ao contrário aqui porque é uma pergunta. Are you watching TV? Essa pergunta está diretamente para você. Are you? Você está assistindo TV? Então, quais são as possíveis respostas que vocês podem fazer? Afirmativa, que é yes, or negative, que é no. Yes, I am watching TV. Sim, eu estou assistindo TV. A negativa, no, I am not. Toda vez que eu falo negativo, eu tenho que lembrar que eu preciso usar o not para negar. I am not watching TV. Mas, e se a pergunta começar com what? For example, what is Mary doing? Aqui a pergunta não começou direto no verbo to be. Tem a palavrinha what. Então nós temos que lembrar o que significa what. What significa o que. Então eu vou pensar o que e vou aqui no meu verbo para ver o que é que está perguntando. O verbo do é o verbo fazer. Se eu acrescento o ing, fica fazendo. Então seria o que Mary está fazendo.
Então, se a pergunta é o que Mary está fazendo, eu tenho que responder com uma ação que ela está fazendo. Nunca vou começar a minha resposta com yes or com no. Sempre vendo o que está perguntando aqui. What é o que, então vou responder o que ela está fazendo. Outro detalhe, Mary, está aqui o nome dela. Eu posso substituir a Mary por she, ou colocar o nome dela aqui também. Mary is reading a book, ou she is reading a book. Tomem muito cuidado quando vocês tiverem tanto a resposta para fazer a pergunta, quanto para responder. Sempre observem o sujeito. Tem uma atividade no Activity Book que vocês vão ter que fazer a pergunta. Então, prestem bastante atenção em relação ao verbo e ao sujeito que está na resposta. Se a resposta está com she is, então significa que a minha pergunta vai ter que ser com is e com she mesmo, ou o nome de uma pessoa que seja mulher ou menina. Se tivesse dois sujeitos na resposta, por exemplo, John and Mark are reading a book, os dois estão lendo o livro, a minha pergunta não poderia ser com is, teria que ser com are. What are they doing? O que eles estão fazendo? Então, prestem atenção nas respostas, no sujeito também. Se é um sujeito, no caso de she, he, sempre vai usar o is. Se for mais de um, they, Mary and John, for example, vocês vão usar are, porque o are é usado com o sujeito they. Então aqui eu coloquei pay attention, who is the questions for? Para quem que é a pergunta, que é o que eu estava explicando. Para quem é a pergunta? É para Mary? Mary é a mesma coisa que she. Então she, eu tenho que usar o is. Se fosse para John and Mark, seria they, eles. Para eles, eu uso o verbo are. Então, tomem muito cuidado na hora de responder as questões, quando tiver o what e o nome da pessoa, ou quando vocês tiverem que fazer a pergunta. Just a minute. Numbers. Numbers we have here the 20 until 100. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 or 100. O 100 ele pode ser dito das duas formas, tanto como 100 como 100. Se eu for falar, por exemplo, a família do verbo 20, do number 20, do número 20, e eu quiser falar 21, como é que eu vou dizer isso? Eu vou usar o meu número 20, que é o 20, mais o meu número 1, que é o 1, e junto os dois, fica 21. A mesma coisa para 22, 22, 23, 23, e assim vai. 33, um outro exemplo, eu pego o número 30, que é o 30, mais o 3, que é o 3, 33. 34, 34, 35, 35, e assim com todos os números, com 50, com 60, com todos. E the last part, how many? How many significa quantos. Nós só podemos usar essa palavrinha how many para quando for objetos ou coisas que nós podemos contar.
Então, por exemplo, aqui no caso de books, books eu posso contar um livro, 2 livros, 3 livros. Agora vamos pensar em sal. Sal eu posso contar um sal, 2 sais, 3 sais? Não, eu conto pacotes de sal. Então eu não posso usar a palavrinha sal com how many, quantos sais eu tenho. Não, isso não pode ser usado, porque ele é incontável, aí entra outra palavra, não é how many. How many, então, só para coisas contáveis. Então, por exemplo, se aqui na mesa onde eu estou estudando, ensinando vocês, tivessem 4 livros e eu perguntasse a você, e eu perguntaria a vocês, how many books are there on the table? Quantos livros tem na mesa? Vocês iriam responder 4, or there are 4 books. Então, how many, vocês vão ter um exercício no Activity Book, onde vai estar lá quantos meses tem no ano. Vocês vão responder as perguntas que estão ali, e ao lado tem algumas linhas que vocês vão utilizar essas linhas para fazer algumas frases sobre a vida de vocês utilizando how many. Para quem não tem o livro, eu vou deixar aqui junto com o vídeo as páginas em PDF. Se quiser imprimir e colar no caderno, tudo bem. Ou então faz as respostas no caderno, mas não deixem de fazer. E quem tem o livro, faz no livro, que quando retornar tudo ao normal, eu vou fazer a correção com vocês. Bye bye, see you, have a nice weekend. And take care, wash your hands. Bye!